high ticket começa com duas pessoas desconfiando uma da outra. O vendedor acha que o lead só quer fazer ele perder o tempo dele, e o lead acha que o vendedor vai tentar enrolá-lo de qualquer forma. E é por isso que na maior parte das vezes as vendas não acontecem, porque os dois entram na call armados até os dentes. Mas aí eu vou te explicar essa confusão. Eu sou vendedora desde os 12 anos. A mamãe tinha um armarinho na parte da frente da casa e era eu que cuidava. E eu vendia, miudezas que vendia lá. E eu ficava lá de 2 da tarde até a hora de fechar, 7 da noite. Foi um começo, né? Mas oficialmente a minha carreira como vendedora começou aos 19 anos, quando eu entrei em uma das maiores multinacionais farmacêuticas do mundo. E aí aconteceu uma coisa muito curiosa. De vez em quando eu encontrava alguém na rua, encontrava alguém em algum consultório, e a pessoa dizia assim: Aline, leva o currículo do meu filho para ser vendedor. Acredita que aquele menino não deu para nada? Pausa dramática, né? Engraçado isso. Porque a profissão que faz o mundo girar é justamente a profissão que as pessoas menos valorizam. Os pais sonham que os filhos sejam médicos, advogados, engenheiros. De verdade, eu nunca vi nenhum pai dizendo: eu tô louco que meu filho seja um vendedor. Nunca aconteceu, nunca vi, pelo menos. Só que tem uma coisa que ninguém percebe. Por melhor que seja um médico tecnicamente, quem é que chega até ele se ele mesmo souber vender o próprio serviço? Aí você pode dizer: Aline, mas tem plano de saúde. É verdade, tem. Tem plano de saúde e eles pagam R$50 uma consulta. Agora, os médicos que realmente são mais disputados são os que sabem vender. E eles cobram R$500, R$1.000, R$8.000 uma consulta. E aí eu tenho que assumir um problema, né? Esse preconceito com os vendedores, ele realmente tem uma razão de ser. Realmente existem vendedores muito ruins, pessoas de má fé, gente que promete mundos e fundos, pega o dinheiro e traz de volta nada, ou frustração. E é daí que nasce essa má fama do vendedor. Então, acaba que assim, uma guerra invisível. O lead entra na call desconfiado e o vendedor também. Só que ninguém percebe uma coisa: nenhum dos dois queria estar naquela guerra. O que eles têm em comum não é a guerra, é o problema. O lead não entrou na call querendo te enfrentar. Ele entrou assustado, com medo de perder dinheiro, com medo de parecer burro com a decisão que ele está prestes a tomar, com medo de confiar na pessoa errada. E o vendedor também entra assustado. Ele tem medo de ouvir não, que é um dos maiores problemas que a gente encontra em vendas. Tem medo de perder tempo, tem medo de não vender. E aí a call vira esse jogo de defesa, né? O lead vomitando a objeção, o vendedor pressionando, o lead levantando outra barreira, o vendedor tentando quebrar essa barreira. E os dois se esquecem de uma coisa muito básica: tem uma pessoa, um ser humano ali do outro lado. E talvez o que eu vou te falar agora mude completamente a forma como você vende. Você não controla o que passa na cabeça do lead, mas você controla o que passa na sua. E isso muda todo esse jogo na call. Porque quando o lead chega na call, ele já passou pelo teu conteúdo, já passou pela tua pré-qualificação, pelo agendamento. Ele não tá ali porque quer destruir o seu dia. Ele tá ali porque ele quer a solução. Só que ele tá com medo. E o nosso trabalho nas vendas high ticket não é pressionar ninguém assustado. Pelo contrário, é criar segurança suficiente para essa pessoa tomar uma decisão. Porque uma boa venda não é alguém sair da call se sentindo explorado. É alguém sair da call se sentindo inteligente, se sentindo orgulhoso pela decisão que tomou. Aqui em casa mesmo a gente compra mentoria de 50 mil, 80 mil, 100 mil reais por ano. E sabe qual é a sensação que a gente tem? Orgulho. A sensação que a gente tem cada vez que a gente renova é: caramba, que massa, que decisão inteligente que eu tomei. Isso sim é o que toda venda high ticket tinha que gerar.
e não pressão, e não culpa, e não enrolação. Talvez o maior erro de um vendedor seja tentar vencer a venda. Só que a venda nunca é uma batalha. A venda é o encontro dessas duas pessoas inseguras tentando confiar uma na outra. E talvez o problema do mercado não seja falta de técnica, talvez seja excesso de defesa. Então eu vou te mostrar uma coisa simples que muda completamente a rota. E aí você vai poder aplicar hoje mesmo. No comecinho da conversa, você já pode falar assim: olha, Lídia, o objetivo aqui é entender profundamente o teu cenário, identificar os gargalos que estão travando o teu crescimento e ver se realmente faz sentido a gente construir alguma coisa juntos. Então eu vou te fazer algumas perguntas estratégicas e no final, se eu entender que eu consigo te ajudar de alguma forma, eu te mostro como é que vai funcionar a mentoria. Pode ser? Percebe a diferença? Percebe que aqui ninguém vai tentar vencer ninguém. Os dois entram relaxados, desarmados. E quando isso acontece, a venda fica muito mais fluida. Vira uma consequência natural. Porque as pessoas que estão assustadas, elas fogem. Mas quando eles estão seguros, eles compram. E se você trabalha com vendas high ticket, talvez essa seja uma das reflexões mais importantes que você precisava ouvir hoje. Você não está num embate com ninguém. Você está junto com o lead para resolverem o que vocês têm em comum, o problema. Ele tem o problema e você tem a solução. E se você quer saber tudo sobre vendas 1 a 1 no high ticket, me segue para conteúdos como esse todo dia.